tão profundo da tua palavra. E para que possamos não apenas entendê-lo, mas aplicá-lo em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar do cambucá? Poucas pessoas sabem o que é isso, não é? O cambucá é uma das frutas mais saborosas que existem. Ele é nativo da Mata Atlântica. Poucas pessoas já tiveram a oportunidade, na verdade é uma raridade na Mata Atlântica. E é uma característica de quem experimentou o cambucá que chama a atenção. É que o cambucá, quando você coloca na boca, ele tem um gosto amargo e doce. Parece que essas duas coisas são meio antagônicas, o amargo e o doce, mas é exatamente isso que o cambucá traz. Traz esse gosto do amargo e do doce. E a vida humana é exatamente como o cambucá. A nossa vida, ela tem essa natureza doce, os momentos doces, mas também aqueles momentos amargos, difíceis. Salomão vai dizer de forma clara, e vai falar aqui sobre o doce, vai falar também sobre as trevas. E Salomão, então, ensina aqui no capítulo 11 sobre a difícil perspectiva de coadunar a doutrina da providência de Deus. O que é isso? É esse Deus soberano que governa todas as coisas, que nada foge do controle dele, com aquelas escolhas que nós temos que fazer em um mundo caído, em um mundo marcado pelo pecado. Um mundo onde nós não sabemos quais são os planos de Deus, não apenas em relação ao mundo, mas em relação à nossa vida. Obviamente nós sabemos o fim, a Bíblia aponta para a vinda de Cristo, mas não os detalhes. Esse texto aqui, Salomão ensina essa relação complicada entre o governo de Deus, a soberania de Deus e as decisões que nós temos que tomar. Sempre entendendo que a nossa vida terá esses momentos do amargo e do doce. Essa complexidade que Salomão nos chama a atenção. É por isso que o livro de Eclesiastes é muito importante para nós, porque ele nos traz um banho de realidade teocêntrica. É isso que Salomão quer nos mostrar aqui. Como nós sabemos, esse livro foi escrito por Salomão, possivelmente já em um momento da sua velhice. E a vida de Salomão foi um homem que teve altos, desde aquele momento onde Deus lhe dá sabedoria, onde ele constrói o templo, até baixos profundos, quando ele se desvia dos caminhos do Senhor, de alguma forma vai para a idolatria. Uma vida bastante complexa, de altos e baixos, que muitas vezes não é diferente da nossa vida. Tem dia onde nós acordamos e nos achamos durante uma semana que somos o melhor crente do mundo, e na semana seguinte nós nos achamos o pior. E a vida de Salomão é exatamente isso. E ele então, Salomão aqui, propõe no livro de Eclesiastes fazer uma reflexão sobre a vida. E o que é o livro de Eclesiastes? Se você voltar no capítulo 1, Salomão vai nos dizer qual é a sua proposta. Ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 1 e 2, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então Salomão aqui escreve um livro sobre, essa é a tese, é o argumento central, sobre a vaidade. Ele começa falando da vaidade no capítulo 1, no versículo 2, e termina o livro também, lá no capítulo 12, versículo 8, com essa mesma frase, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E logo após essa última frase, tem a conclusão do livro. Então, a tese do livro é exatamente essa, a vaidade. Ele começa falando da vaidade, termina falando da vaidade, ele usa uma técnica aqui chamada inclúcio, que era usado para enquadrar tudo aquilo que ele vai tratar. Era muito comum os autores antigos usarem uma palavra no início e no final para fazer esse enquadramento. Então, o livro de Eclesiastes é um livro onde ele vai tratar a respeito da vaidade. Mas o que é a vaidade? Geralmente nós usamos essa palavra, interpretamos vaidade com uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gosta de se cuidar, mas esse não é o significado da palavra. A palavra aqui hebraica que ele usa é no sentido de temporalidade, literalmente a raiz é vapor. O que Salomão mostra aqui, quando nós olhamos essa vida debaixo do sol, ou seja, dentro da perspectiva humana, tudo é vapor, tudo passa, nada tem substância fora de Deus.
E é por isso que ele vai fazer essa pergunta aqui. Qual o proveito do homem do seu trabalho? Por que a gente acorda, trabalha, luta, se tudo é vaidade, se tudo é temporal, se tudo acaba tão rápido? Qual o significado de tudo? Ele vai fazer 14 vezes essa pergunta no livro. Qual o proveito do trabalho? Se nós olharmos de uma perspectiva humana, apenas nenhum. Nós nascemos, vivemos e morremos. E Salomão então nos convida a olhar o mundo dentro dessa perspectiva realista, cruenta, real, mas sempre com os olhos a partir de Deus, aquele que vive acima do sol e que vai trazendo significado para a nossa vida nesse mundo. O ponto é, se todas as coisas são transitórias nesse mundo, o que o homem recebe pelo seu trabalho? Qual o proveito? Salomão diz, se você coloca os seus olhos nas coisas e não em Deus, se você tem uma perspectiva horizontal, a resposta é nenhuma. Nada tem significado, nada tem proveito. Mas se você tiver a perspectiva correta e olhar de forma correta, a vida tem todo o significado. E é exatamente isso que ele começa a fazer nesse livro de Eclesiastes. Ele começa a mostrar como ele buscou prazer em tantas coisas, riqueza, dinheiro, mulher. Ele diz, em nada disso eu encontrei significado. E o livro, o tempo todo, é esse momento onde Salomão vai mostrando a temporalidade da vida. Até que ele chega aqui no capítulo 11, e esse é o ponto que nós vamos meditar, onde, à luz do contexto aqui, se você observar os versículos, os capítulos anteriores, no capítulo 9 ele já trata de algo muito semelhante. Ele diz no capítulo 9, veja comigo, versículo 1, deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Ele diz assim, ninguém sabe os planos de Deus, nem o justo, nem o ímpio, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E o que é que nós sabemos? Ele vai dizer do versículo 2 em diante, o que nós sabemos é que nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos passar. Nós sabemos, ele vai dizer aqui, que todos os homens são pecadores. E o que é que nós fazemos? Nós temos uma perspectiva negativa da vida? Ele diz não, no versículo 9 e 7, ele diz não, se alegre com as coisas que Deus deu, se alegre nessa vida, se alegre com o trabalho, viva para a glória de Deus. Mas lembre, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 1, a vida é imprevisível, tudo pode mudar rápido. Ele vai dizer isso no capítulo 9, versículo 11, nem sempre os ligeiros ganham, nem sempre os valentes têm a vitória, nem sempre os sábios têm um pão, tudo pode mudar, ou seja, aquele ligeiro pode cair, perder a carreira, o valente pode levar um golpe e cair. A vida é imprevisível, tudo pode mudar rápido. E é dentro desse contexto que ele mostra no capítulo 10 a excelência da sabedoria, a importância da sabedoria. E a sabedoria aqui, bíblica, não é conhecimento, mas é como aplicar a palavra de Deus dentro desse mundo caído. Esse é o sábio. Então aqui o contexto, olhando aqui para o texto, e eu quero convidá-lo a olhar comigo, Salomão vai mostrar a excelência da sabedoria, e ele então retoma no capítulo 11, essa questão da soberania de Deus e da providência, contrastando com as nossas ações reais em um mundo real e concreto. Um mundo cheio de incertezas. Como é que nós vivemos sem conhecer os planos de Deus desse mundo? São essas lições que Salomão quer nos trazer. E a chave dessa sessão está aí no versículo 5, quando ele diz assim, assim também, veja no final, não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, você não conhece os planos de Deus. Como é que nós vivemos nesse mundo? Ou seja, você não tem certeza daquilo que nós chamamos do ato consequência da vida. Todo ato tem consequências, mas nós não conseguimos entender essa complexidade da vida. Porque não se pode ter certeza do que Deus vai fazer no futuro. E é por isso que ele então, agora no capítulo 11, retoma esse assunto da providência de Deus e das nossas incertezas. Então, essa é a ideia central aqui do capítulo 11, que Salomão vem desenvolvendo no livro, e vai preparar agora no capítulo 11 para falar no capítulo 12 sobre a velhice.
sobre a inevitabilidade da morte. Então, ele está preparando os leitores para isso. Então, qual a ideia, qual a tese, o argumento central aqui no capítulo 11? O que é que Salomão está ensinando e que é tão relevante para mim e para você? Ele está ensinando sobre a providência de Deus e as incertezas da vida. Essa é a ideia central. A providência de Deus e as incertezas da vida. Aprendendo o lado doce e amargo da vida. Esse é o ponto. Ele quer ensinar sobre a providência de Deus e as incertezas, mas ele quer que nós aprendamos o lado doce e amargo da vida. É muito importante aprender isso. É isso que Salomão está fazendo aqui. E esse texto tem 3 movimentos que eu quero chamar a sua atenção. Há 3 ideias centrais aqui no argumento. Primeiro, do versículo 1 a 4, ele diz: faça boas escolhas, mesmo sem prever o futuro. Faça boas escolhas na vida. Você não vai saber o futuro, mas faça boas escolhas hoje. A segunda, versículos 5 e 6. Reconheça sua ignorância diante das obras de Deus. Você precisa reconhecer a sua ignorância diante das obras de Deus. E terceiro, versículos 7 e 8. Aprenda sobre o doce e amargo da vida. São essas 3 lições, ou 3 pontos principais que Salomão trabalha aqui. Então vamos primeiro pensar na primeira. Faça boas escolhas, mesmo sem prever o futuro. Veja como ele começa o capítulo 11. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o que significa essa ideia de lançar? A palavra hebraica, que é a ideia de enviar, de soltar. Solte o pão sobre as águas e você pode encontrá-lo depois. Qual o significado desse provérbio, dessa máxima? Há 3 interpretações entre os estudiosos. Alguns, como Jerônimo, os judeus, interpretavam aqui no sentido de generosidade, dar esmolas. Então, seria uma atitude de benevolência, onde você, então, se afasta da ganância e da cobiça de coração e tem essa liberalidade de coração. E você dá e você, de alguma forma, vai ter algum fruto. Então, eles interpretam nesse sentido. Outros interpretam esse texto à luz dos negócios marítimos, do pão e do trigo e do pão, ou seja, liberar o pão nas águas é uma metáfora para o comércio, ou seja, diversifique os investimentos, tente prever as probabilidades de sucesso, então futuramente você vai ter algum retorno. Alguns estudiosos interpretam que o sentido é de negócio, é uma metáfora do comércio aí. E outros, a terceira interpretação, é que a liberação de pão na água é uma metáfora de um ato sem sentido, ou seja, o pão se dissolve, mas esse ato pode ter consequências inesperadas, porque nós ignoramos o futuro. Então, aqui, a melhor interpretação tem a ver com essa ideia de investir, ou seja, lançar o pão sobre a água, investir esperando resultados a longo prazo, investir de forma diversificada, ou seja, você não sabe o futuro, então lance o pão sobre a sua água, para que de alguma forma ele retorne para você. O que Salomão está dizendo aqui, o versículo 2, ele vai reafirmar. Veja o versículo 2, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra, ou seja, é melhor se garantir. É melhor dividir as suas ações, não focar em uma única coisa. Não focar em um único investimento. Parece que Salomão está dando uma aula aqui, uma aula desses coaches modernos, de não aplicar em uma única coisa. Mas é exatamente isso, diversifique. Aprenda a compaixão, reparta. Seja precavido, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele está ensinando, olha, seja precavido. Seja atento na sua vida, no seu contexto, dos seus negócios, da sua vida. A lição é: faça escolhas sábias financeiramente, você não sabe o futuro. É isso que Salomão está dizendo, sejam sábios. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E aí vem o versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que cair, ficará. Aqui ele vai usar imagens que evocam a inevitabilidade de coisas ruins acontecendo de forma quase aleatória no mundo. Ou seja, se as nuvens estiverem cheias, é inevitável que chova. Se uma árvore cai, se ela cai ao norte ou ao sul, nós não temos controle sobre ela. Então ele está mostrando exatamente isso, ou seja, existem coisas que acontecem na vida que aos nossos olhos são inevitáveis, acontecem, as calamidades. E aí ele então diz: o que é que você faz? E essa é a lição
importante aqui no versículo. Os seres humanos simplesmente não podem controlar o futuro, pois o mundo é cheio de fatalidade, imprevistos, cheias, terremotos, coisas que acontecem. Ou seja, você é precavido, você trabalha, você planeja, mas o mundo é cheio de coisas inevitáveis que acontecem. Essa é a lição de Salomão. E o que você faz? Bom, já que tudo é inevitável, eu não vou fazer nada, vou ficar em casa, porque afinal de contas não adianta trabalhar. Não é isso que ele vai dizer. Veja o que ele diz no versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que o olha para as nuvens nunca cegará. Ele diz assim, apesar disso, de todas essas fatalidades que há no mundo, você não pode ser um mero observador. É preciso agir, trabalhar. O mundo real requer tomada de decisões. Ele está dizendo, não fique parado observando o mundo, observe, trabalhe, seja sábio, haja. Não fique observando o vento. Faça alguma coisa. Não fique parado. Observe, trabalhe. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 4, Salomão está ensinando algo muito importante. Aprenda a tomar decisões sábias na vida. Seja precavido financeiramente, mesmo diante de coisas inevitáveis que podem acontecer. Não fique inerte, mesmo sem saber o futuro. Uma lição de um homem sábio, maravilhosa. Essa é a primeira lição que ele ensina. Mas, versículos 5 e 6, você precisa reconhecer a sua ignorância diante das obras de Deus. E esse é o ponto aqui, no versículos 5 e 6. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ele vai dizer assim, mas o nosso conhecimento, o nosso trabalho tem um limite. Nós não sabemos o governo providencial de Deus. Ele está lembrando a doutrina da providência, o que é essa mão invisível de Deus, que controla tudo, e que tudo pode mudar na sua vida. Você planeja, você trabalha, você é precavido, de repente você vai fazer um exame de rotina e você descobre que está com câncer. A vida mudou. As coisas estão bem em família, de repente um ente querido faz um exame, descobre que está com câncer. Ou de repente acontece uma fatalidade. Ele está dizendo, olha, por mais que você planeje, você precisa aprender que essa esfera da nossa ação humana está limitada por uma esfera maior da soberania de Deus. Nossas vidas e futuros estão nas mãos de Deus e não o contrário. Não somos nós que controlamos a nossa vida, mas Deus que controla a nossa vida. E é por isso que ele vai dizer no versículo 6, acompanhe, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele está dizendo, nossas vidas estão nas mãos de Deus, mas e o que é que nós fazemos diante disso? Eu sei que tudo está na mão de Deus, então eu paro, não faço nada. Ele diz, muito pelo contrário, você semeia, você se torna uma pessoa ativa, você trabalha duro, porque você não tem ideia do que vai acontecer, o caminho que vai dar certo, o empreendimento que vai dar certo. Você não sabe de absolutamente nada. Você não sabe qual vai prosperar, você não sabe os planos de Deus. Tudo pode acontecer como planejado, mas Deus, como aquele Deus soberano, pode fazer da sua vida, lembra aquele dominó, Deus mexe tudo, Ele dá um destino, um futuro completamente diferente, porque Ele é um Deus soberano. Então a lição que Ele ensina aqui é que nossas ações, elas precisam ser pautadas nesse equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Faça escolhas sábias financeiramente. Lembre-se dos imprevistos naturais. Você não controla a vida e a natureza. Mas não fique parado. Trabalhe. Mas lembre, você não controla o futuro. É Deus quem controla tudo. Reconheça a providência de Deus. Quando você planejar, é isso que Tiago diz. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus permitir, isso vai acontecer. Precisamos agir, tomar decisões, mesmo sem saber a respeito da soberania de Deus. E o que é que nós fazemos? Guie-se pela vontade revelada, pelas Escrituras. A vontade soberana e secreta de Deus, ninguém conhece, mas Deus nos dá a sua palavra, e nela nós encontramos mandamentos e princípios que nos ajudam a viver de forma sábia.
Viva dentro desse equilíbrio entre a soberania de Deus e sua providência e a responsabilidade humana e as suas ações. E aqui é uma ilustração interessante naquele período dos primeiros peregrinos, quando eles vão para os Estados Unidos, eles saem da Inglaterra, vão colonizar os Estados Unidos, e tem a história de um peregrino que ele sai, acorda de manhã para plantar, e ele então acorda o seu filho cedo para ir com ele, ele pega a espingarda, carrega a espingarda, e o filho pequeno olha para ele e diz assim: mas meu pai, por que essa espingarda? O senhor não confia na vontade de Deus? Ele diz: não, confio, meu filho, mas é porque existem muitos ursos. Mas o senhor não acredita que a sua vida está na mão de Deus e o senhor vai morrer o dia que Deus quiser? Ele disse: eu sei, mas é que hoje eu não sei se é o meu dia ou o dia do urso. Esse é o ponto. Você crê na providência de Deus, mas você é precavido. Essa é a grande lição que Salomão está trazendo aqui. Um olho em Deus, na providência de Deus, e outro olho na diligência. E ele então conclui aqui no versículo 7, com o terceiro princípio: aprenda sobre o doce e amargor da vida. Veja que ele diz: doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se em todos eles. Ele diz assim: desfrute a vida. Ele começa com um provérbio maravilhoso: desfrute a vida. Literalmente uma tradução é: verdadeiramente doce é a luz. Essa é a tradução mais literal. E doce é a luz. E doce é uma metáfora, obviamente, do paladar, que evoca o gosto. O que ele quer dizer? Bom é acordar todos os dias e ver a luz do sol. Como é bom você acordar todos os dias. Você dizer: meu Deus, obrigado por mais um dia. É isso que ele está ensinando aqui. Bom é acordar. E devemos ver a vida como uma coisa boa. É maravilhoso estar vivo. É agradável ver o sol. Há esse senso de resolução de alguém que quer ver o sol, então se alegra. Essa é a ideia. Doce e agradável os olhos à luz do sol, ver o sol. Versículo 8: ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se nessa vida. Você só tem uma que Deus te deu. Alegre-se nas coisas de Deus. Alegre-se nessa vida. Aqui Salomão, como pregador, está nos ensinando que a melhor maneira de ver é aquela que nos permite observar o sol com alegria, dando as boas-vindas ao dia que começou. Isso me fez lembrar de um livro escrito por Wilfred Shedd. O título do livro é Apaixonado pela Luz do Dia. E esse livro foi escrito após longas experiências de luta com várias doenças. Ele travou várias doenças na sua vida, e ele disse que o dia alegre era quando o dia começava, ele via a luz do sol, e ele então agradecia e dizia: meu Deus, eu ainda estou vivo, pela tua graça. É isso que nós precisamos. E é por isso que Salomão disse: uma pessoa vive muitos anos, alegre-se em todos eles. É essa perspectiva que nós temos que ter da constância, da alegria. A vida é doce, a vida é boa. Nós temos que viver, nos alegrar nas fases da vida, na juventude, na fase madura, na velhice. É preciso aproveitar as alegrias da vida. É preciso desfrutar das coisas boas que são lícitas que Deus nos dá nesse mundo. Ser crente não significa ser uma pessoa triste. Paulo diz: alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A essência da vida cristã é essa, é uma vida doce. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas deprimidas, tristes, angustiadas, que não compreendem esse ensino tão profundo. A vida precisa ser doce, alegre. Mas Salomão, no versículo 8, veja o que ele diz: contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que vai acontecer, lembre-se, tudo é vaidade, tudo vai passar. Lembre-se dos dias amargos, dias de trevas, dias amargos. A frase pode incluir a morte, mas nós podemos amplificar para notícias ruins, opressão, solidão, sofrimento, aflição, tristezas. Serão muitos. Não serão poucos esses dias amargos. E aqui Salomão está trazendo esse realismo teocêntrico da vida.
Ele está nos ensinando uma forma de viver onde nós, por um lado, trabalhamos duro, planejamos, vivemos com moderação, com contentamento. Por outro lado, confiamos nesse governo providencial de Deus, mas temos uma visão realista da vida como ela é. Nós cristãos deveríamos ensinar aqueles que não são o que é a vida. Eles não sabem o que é a vida. Nós deveríamos ensiná-los o que é a vida. A vida é isso. A vida é esse momento onde nós travamos e devemos experimentar as coisas doces e amargas que vão vir. Esses amargos são inevitáveis. Em algum momento você vai adoecer, em algum momento você vai morrer, em algum momento você vai perder um ente querido. Em algum momento um pai vai chorar ao ver o seu filho morto, ou o seu filho morto vai chorar pelo seu pai. Em algum momento você vai ver alguém próximo seu morrendo. Essa é a vida nesse mundo real, marcado pelo pecado, pela morte. Mas é no meio dessa morte, desse mundo caído, que Deus nos chama a viver de forma alegre, a encontrar significado nesse mundo. Mas nós não encontramos significados em nós mesmos, como os existencialistas dizem. Você pode ser um existencialista e buscar significado em você mesmo. Você pode ser um nihilista e negar que haja qualquer significado. Você pode ser alguém que busca o significado no prazer, em tantas coisas. Salomão vai dizer aqui em Eclesiastes, ele diz assim: eu busquei em tudo isso. Nesses ídolos do coração, no dinheiro, no poder, no sexo, no projeto pessoal, todas essas coisas, Salomão diz, são vaidades, são fúteis, não têm significado. O significado está fora de você. Ele está em um Deus que lhe dá significado nesse mundo. E quando nós olhamos esse texto à luz de Cristo, nós aprendemos que Jesus, não Salomão, mas Jesus foi o sábio por excelência. Jesus foi o sábio por excelência, muito mais sábio do que Salomão. E Jesus nos ensina que nossa vida é decidida pelo papel que suas palavras ocupam em nossa vida. Ele vai dizer isso lá no Sermão do Monte. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, vai vir as trevas, ele vai vir dias maus e dias bons, mas ele está ali firme, firmado em Cristo, em suas palavras. Mas aquele que ouve a palavra de Cristo e não pratica é como aquele que constrói a sua casa na areia, e vai vir então a enchente, vai destruir a sua casa. E a pergunta é: onde você está construindo a base da sua vida? Na rocha, em Cristo, na sua palavra, no sábio? Ou em coisas que não são nada? É por isso que Jesus, lá em Lucas 12, nos fala a parábola do louco, de um homem que enriquece e diz assim: eu vou construir mais celeiros, minha alma regala-te, eu tenho tudo. E Cristo disse: louco, hoje Deus vai pedir a tua alma. O que é que você está preparando para a eternidade? Aqui Jesus nos ensina que aqueles que acumulam apenas para essa vida são loucos, e Ele o tempo inteiro está ensinando: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O tempo inteiro Jesus está nos ensinando isso. Não coloque o seu coração. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Acumule para a eternidade. O tempo inteiro Jesus está ensinando isso como sábio, alertando sobre o perigo também da ansiedade, lá em Mateus 6, sobre as coisas materiais, a preocupação, a angústia dos nossos dias, com o hoje, com o amanhã, coisas que você não controla. Ele diz: deixa amanhã os seus cuidados. Jesus está ensinando as verdades aqui também, no Sermão do Monte, essas verdades que são ensinadas aqui. Ele vem nos ensinar a colocarmos o nosso coração não na riqueza, mas em Deus. E se Deus nos der bens e riqueza, e se Ele nos abençoar financeiramente, que Deus pode fazer isso, você não coloca o seu coração nessas coisas. Jesus, meus irmãos, veio nos resgatar desse mundo caído. Jesus vem fazer com que esse mundo caído se torne belo.
E nós podemos enxergar esse mundo com as lentes de Deus e ver esse plano glorioso da história da redenção, ver a eleição de Deus, ver a obra da redenção, ver a cruz do Calvário, ver a obra do Espírito Santo. É nesse mundo aqui que nós vemos os planos gloriosos e belos de Deus se desenvolver para buscar pecadores como eu e você. É nesse mundo caído. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 8 que nós gememos, aguardando o dia da redenção. A terra geme, nós gememos, nós aguardamos a vinda de Cristo. Jesus nos dá esperança, uma esperança que excede todo o entendimento. Jesus nos traz alegria, a sua obra, a sua presença, as suas promessas trazem certeza e estabilidade nesse mundo caído. Ele veio exatamente nos salvar, redimir esse mundo, para nos trazer esperança de um outro mundo que Ele vai instaurar na sua segunda vinda. Um mundo onde não terá mais amargor e doce, mas apenas doce eternamente. Essa é a nossa esperança como cristãos. Mas nós temos que lembrar que Jesus experimentou também o lado doce e amargo da vida. Você não pode esquecer que o seu Salvador experimentou isso. Nós vemos momentos maravilhosos, como em João 11, Jesus se alegrando, sorrindo, e vemos momentos onde Jesus está chorando ali no funeral. Jesus experimentou o lado doce e amargo da vida. Ele interagiu, sorriu, mostrou amor, compaixão, mas chorou, sofreu, viu a incredulidade, viu a maldade humana. Jesus experimentou tudo isso de uma forma muito mais profunda que eu e você. E a cruz do Calvário, quando você olha para a cruz é o lugar onde você vê o mais doce e amargo espetáculo. Porque nós olhamos para a cruz e vemos algo belo, glorioso. Deus está salvando pecadores, me salvando, salvando você. Veja que coisa gloriosa, que coisa bela é a cruz. Mas por outro lado, veja como ela é amarga, como ela é cruel. A cruz é bela porque é uma gloriosa salvação que Deus está conquistando, mas é amarga porque Deus abandona seu próprio Filho. Ele experimenta a ira de Deus em nosso lugar. Para morrer, para ressuscitar como Ele ressuscitou e trazer esperança de que um dia a vida será completamente doce. Mas não nesse mundo, somente na eternidade. Apenas na eternidade. A vida, meus irmãos, é como um enigma. Você lembra da história de Édipo Rei, em Sófocles? Ele conta a história da esfinge de Tebas. E a frase que nós vemos muitas vezes nos livros, nos filmes: decifra-me ou eu te devoro. A vida é exatamente isso. E a esfinge, ela propunha aquele enigma que você precisava adivinhar. Se você não adivinhasse, você seria devorado. Decifra-me ou eu te devoro. E o enigma proposto era o seguinte: qual o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Esse era o enigma que as pessoas deveriam decifrar. Qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Até que alguém finalmente vai matar a charada: é o homem. O homem, ele começa engateando com 4 pés, depois ao meio-dia, na sua fase madura ele tem 2, e depois quando ele envelhece tem 3, porque precisa de uma bengala. São as várias fases da vida. Em cada fase da nossa vida, independente da sua idade hoje, a vida está dizendo: decifra-me ou eu te devoro. A vida pode devorar você, pode destruir você. Você pode viver sem nenhum significado. Mas se você olhar para Cristo, Jesus vai te dar significado. Então aprenda a viver a vida olhando dentro dessa perspectiva da soberania de Deus e da providência e da responsabilidade humana. Deus realmente está no controle da sua vida. A sua providência é quem controla. Nós não somos senhores do nosso destino. Mas, por outro lado, trabalhe duro. Faça planos. Projete. Não seja indolente. Não seja preguiçoso.
Mas aquiete o seu coração quando os seus planos forem diferentes daquilo que você planejou. Aprenda que a vida é cheia de circunstâncias inevitáveis, que nós não controlamos. Aprenda que você vive em um mundo caído, cheio de certezas terríveis. Uma delas é a mortalidade, o sofrimento. Mas desfrute das coisas boas que Deus lhe dá. Desfrute. Tenha cuidado com os perigos do dinheiro, do amor ao dinheiro, e desfrute a vida sempre lembrando que ela é amarga e doce. Aproveite os anos bons, os momentos bons. E há momentos maravilhosos, como o dia do Senhor, como está lendo a palavra, como está em oração. Que dias maravilhosos, não é? Que dias doces. E para um cristão, mesmo que está no leito de morte, quando ele fecha os seus olhos e ora a Deus, aquela circunstância tão trágica, tão amarga, se torna um momento doce na sua vida. Essa é a vida cristã. É que mesmo no amargor, pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo em nós, esses momentos de amargor se tornam doces. Esses dias de amargor se tornam doces. O amargor da vida, ele pode ocorrer de várias formas. Às vezes você está lutando contra o pecado pessoal. Às vezes o choro da morte como uma realidade inevitável. Às vezes acontecimentos repentinos, doença, problemas familiares, decepções de alguém próximo. Mas em meio a tudo isso, lembre-se, Deus é um Deus que torna qualquer momento doce na nossa vida. E a doçura da vida está na própria presença de Jesus, mediante o Espírito em nós. Isso nos faz lembrar quando Paulo e Silas estão ali presos, eles então estão cantando e louvando a Deus. Naquela prisão terrível, eles estão transformando os momentos difíceis em doce. Essa é a vida cristã. Com Cristo, todos os momentos, no fundo, são sempre doces. Então, confie na graça de Deus em Jesus Cristo. Confie nessa obra do Espírito. Lembre-se que você é um peregrino nesse mundo. E descanse no Senhor. Descanse no Senhor. E talvez você esteja nessa noite perdido. Talvez você reconheça, pastor, eu estou perdido, eu estou sem direção. Eu estou tentando encontrar alguma coisa na minha vida, mas você não vai encontrar nada à parte de Cristo. Só Ele, só fora de você, é que você vai encontrar o significado. Esse significado é a obra da regeneração do Espírito, salvando você, transformando você, trazendo a paz, a shalom de Deus para o seu coração. E se você já é um cristão, você precisa redescobrir essas verdades profundas da palavra de Deus, para não viver apenas uma vida cheia de amargura e de tristeza. Sem Cristo, eu quero concluir com uma frase do Andrew Gray, sem Cristo, o palácio mais imponente é o inferno. Com Cristo, a masmorra mais fedorenta é um palácio. Essa é a essência da nossa vida. Sem Cristo, nada tem significado. Com Cristo, nós temos todo o significado. Sem Jesus, a vida será sempre amarga, nunca será doce. Mas com Ele, até mesmo os momentos amargos serão doces. Louvado seja esse Salvador, que nos salvou. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é tão profunda, rica, cheia de detalhes que de várias formas quebrantam o nosso coração e nos direcionam a nossa mente, o nosso coração, para termos uma perspectiva correta da vida. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor tem sido o alento da nossa alma. O Senhor tem sido a nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos conduzido e nós sentimos a Tua presença, mesmo naqueles túneis de aflição, naquelas horas difíceis, nós sentimos que a Tua presença transforma esses momentos amargos de trevas em momentos também de alegria. E nós, então, repetimos as palavras do apóstolo Paulo,
Ao escrever aos Filipenses, mesmo estando preso, várias vezes ele fala sobre alegria e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Que a nossa vida seja cheia de alegria. Uma alegria não controlada pelas circunstâncias, mas uma alegria que tem a ver com a Shalom de Deus, o próprio Espírito que habita em nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.